O R é hoje a principal linguagem de programação voltada para a estatística e ele é bastante utilizado nas empresas, principalmente do setor financeiro, é bastante utilizado também nas faculdades e até o concurso da Polícia Federal tem cobrado o uso dessa linguagem. Nessa série de vídeos aqui, eu vou te passar o conhecimento de R que eu adquiri ao longo de 5 anos de experiência. Esse conhecimento vai tornar você um estudante melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor e muito mais competitiva. Então venha comigo nessa jornada para o maravilhoso e fantástico mundo da linguagem R. Fala, aliens! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos Ribeiro. E antes de passar o conteúdo que eu prometi, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal aí, porque em breve a gente vai estar postando bastante coisa legal aí que vai dar um up na sua carreira e fazer com que você faça pesquisas de alto nível aí. Então nesse vídeo aqui eu vou falar primeiro como que instala o RStudio, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar. Depois a gente vai falar um pouco sobre as operações básicas no R. A gente vai trabalhar com um pouco dos operadores relacionais e operadores lógicos. Se quiser saber o que é, tem que ver o vídeo, hein? Depois a gente vai falar sobre como se cria vetores e finalizar essa aula aí com a criação de matrizes. Bora lá instalar o R e o RStudio? Para baixar o R é muito simples. Vocês vão vir aqui nessa página que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Vão clicar aqui em CRAN, logo em seguida vão aqui mais embaixo e clicar nesse primeiro link aqui, logo abaixo de Brasil. Feito isso, você vai clicar aqui, no meu caso é o Windows, se o seu for Linux é esse primeiro, e se for Mac, esse segundo link aqui. Como o meu é Windows, eu vou baixar para Windows. Logo em seguida, eu vou vir aqui instalar for the first time, clicar aqui e vir aqui download a 4.04. E aí ele vai começar a fazer o download do R aqui. Então o próximo passo aí é instalar o R. Tá aqui o arquivo aqui, eu vou dar 2 cliques nele, eu vou selecionar português. Aqui eu vou clicar em próximo. Aqui ele está me perguntando em qual pasta que eu quero que seja instalado, é essa aqui mesmo, então eu vou clicar em próximo. O meu computador aqui ele é 64 bits, então eu posso desmarcar essa opção aqui de 32 bits e clicar em próximo. Aqui eu vou deixar essa opção aqui mesmo, clicar em próximo. Aqui também eu vou clicar em próximo. E aqui eu quero que ele crie um atalho na área de trabalho, então vou marcar essa primeira caixa aqui. E clicar em próximo. E aí ele vai começar a instalação aí. Pronto, o arquivo foi instalado e eu clico aqui em concluir. Agora a gente vai baixar o RStudio. Para baixar o RStudio, a gente vai vir aqui nessa página que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. A gente vai clicar aqui em Download. Vamos arrastar mais para baixo aqui. E aí tem 4 versões aqui. Que a gente vai instalar vai ser essa, RStudio Desktop grátis. Tem a versão Pro. Caso você já tenha instalado essa versão Pro aí, conte aqui nos comentários se ela é uma boa versão ou não e quais funcionalidades você mais curtiu nessa versão Pro. Mas como o nosso orçamento está baixo, então vou fazer o download da versão Free. Então eu vou vir aqui e clicar nesse primeiro aqui. E começou o download do RStudio aqui. Para instalar o RStudio também é bem simples, eu vou vir aqui, dar 2 cliques no arquivo dele. E eu vou clicar aqui em próximo. Aqui ele está
mostrando qual vai ser a pasta de destino, vai ser essa mesmo, então eu vou clicar em próximo. E aqui eu vou clicar em instalar. E ele vai começar a instalação aí. Agora eu vou clicar aqui em concluir e está instalado aí o nosso RStudio. Bom, diz a lenda que todo curso de programação deve começar com o print Olá Mundo, senão a tela do computador racha. Então vamos fazer o famoso print Olá Mundo. Aliás, vamos fazer print Olá Aliens e dar o Ctrl Enter para executar o comando. E está aqui o nosso print. Bom, depois de baixar e instalar o R e o RStudio, agora estamos aptos para começar o curso. Então, primeiramente, a gente vai abrir um script aqui. Então, a gente vai vir aqui em File, New File e RScript. E abrimos um script aqui. Agora, suponha que você viu algum amigo seu utilizando uma determinada função, pode ser o plot, por exemplo, e você quer saber o que essa função faz. Então, basta colocar o cursor do mouse em cima dessa função e clicar a tecla F1. Aqui, no canto inferior direito, vai aparecer algumas opções. A gente vai clicar aqui nessa primeira opção e vamos ver aqui. Aqui está a descrição, então, do que essa função faz. Ela vai plotar gráficos e mais embaixo aqui a gente tem um exemplo da função aqui, plot, e aqui dentro os argumentos x, y, o tipo de linha, aqui o xlim, o ylim, e por aí vai. E mais embaixo a gente tem a descrição desses argumentos que estão dentro dessa função. E mais embaixo ainda a gente tem alguns exemplos do uso dessa função e algumas referências. O R ele pode ser utilizado como calculadora. Imagine que você queira somar dois números, o 2 e o 4, por exemplo. Então basta colocar aqui o número 2, o sinal de mais e o 4 e dar o Ctrl Enter. E ele me retorna o resultado aí no canto inferior esquerdo aí, que é igual a 6. Para fazer a subtração é semelhante, basta substituir o sinal de mais aqui pelo sinal de menos. Para dividir esses dois números, basta eu colocar a barra ao invés do sinal de mais, ou seja, 2 dividido por 4 e dar o Ctrl Enter. Ele me retorna o resultado de 0,5 aqui. Para fazer a multiplicação, é só eu substituir a barra pelo asterisco. Já para fazer a raiz quadrada, eu utilizo o comando sqrt. Então, eu abro e fecho parênteses aqui e eu coloco o número que eu quero extrair a raiz quadrada. No caso aqui, eu vou colocar 4. E dar o Ctrl Enter e ele me retorna o número 2 no canto inferior esquerdo. Para fazer a potência, eu vou utilizar o chapéu ou o acento circunflexo. Então, se eu quiser elevar o número 2 ao número 4, basta eu colocar 2 chapéu e 4 e dar o Ctrl Enter. E ele me retornou o valor de 16 aí no canto inferior esquerdo. Para fazer o logaritmo natural de um número, basta eu utilizar o comando log. E aí, se eu colocar 2 aqui e dar o Ctrl Enter, ele me retorna 0,69. Para fazer o seno, eu vou utilizar o comando sim. Aqui eu vou fazer o seno de π, então eu vou colocar sim, e entre parênteses eu vou colocar 3,1416 e dar o Ctrl Enter. E aqui ele me retornou um número bem próximo de zero. As outras operações que podem ser feitas no R podem ser vistas nessa tabela aí que está na sua tela. Eu sugiro que você pause esse vídeo e teste algumas dessas operações aí no seu R.
o R é uma linguagem de programação orientada a objeto, ou seja, variáveis, data frames, matrizes, funções, entre outras coisas, podem ser armazenados na memória do computador na forma de objetos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou criar aqui o objeto X e eu vou armazenar dentro dele o número 15 e dar o Ctrl Enter. Note que no canto superior direito aqui, ele me criou o objeto X e atribuiu a ele o valor 15. Se eu escrever aqui no meu script X e dar o Ctrl Enter, no canto inferior direito, no canto inferior esquerdo aqui, vai aparecer o valor 15. Eu posso criar um outro objeto denominado Y e atribuir a ele o valor 13 e dar o Ctrl Enter aqui. E com esses dois objetos aqui, eu posso fazer operações, as mesmas operações que a gente fez no bloco anterior, de soma, subtração e divisão, podem ser feitas com esses dois objetos aí. Eu sugiro que você pause o vídeo e faça algumas operações com esses dois objetos aí. Assim como toda boa linguagem de programação, o R ele possui os operadores relacionais, que são esses 6 primeiros operadores aqui dessa tabela que você está vendo na sua tela, e possui os operadores lógicos. Os operadores relacionais eles servem para fazer comparações simples entre variáveis e vetores. Já os operadores lógicos eles são utilizados para criar expressões mais complexas envolvendo os operadores relacionais. Não se desespere, vamos para o R, que isso vai ficar bem mais claro. Então, aqui no R, eu vou criar um objeto X igual a 15 e vou criar um objeto Y igual a 13. Vou selecionar os dois aqui e dar um Ctrl Enter. Está criado meus dois objetos aí. Agora, suponha que eu queira comparar se x é igual a y. Então, eu vou colocar x igual, y, e dar o Ctrl Enter. Ele me retornou aqui no canto inferior esquerdo, false. Ou seja, x não é igual a y, então ele retornou aqui o false. Imagine que eu queira verificar se x é diferente de y. Então, eu vou utilizar ponto de exclamação, o igual aqui, e colocar o y, e dar o Ctrl Enter. E aí me retornou o true aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Agora imagine que eu queira verificar se x é maior que y. E aí ele me retorna aqui embaixo o true, de verdadeiro. Eu posso querer verificar se x é menor que y. E aí ele me retornou false aqui. E eu poderia também querer verificar se o y é menor que o próprio y. E aí eu dou o Ctrl Enter aqui e ele me retornou o false. Eu posso verificar se o y é menor ou igual ao próprio y. E aí ele me retornou aqui o true. Ou eu posso querer verificar se o y é maior ou igual ao próprio y. E dá o Ctrl Enter aqui e ele me retorna o true. Agora eu posso querer verificar duas condições relacionadas ao y. Suponha que eu queira verificar se o y se ele é maior que 2 e menor que 15. Então, como que eu faria isso? Utilizando o operador lógico i. Então, eu vou colocar y maior que 2 e y menor que 15. E aí, quando eu dou o Ctrl Enter, ele me retorna o true aqui embaixo, porque o y ele está entre 2 e 15. Suponha que eu queira verificar se y é maior que 2 ou se y é menor que 15. Quando eu dou o Ctrl Enter aqui, ele me retorna o true. Isso porque o y é maior que 2 aqui. Então,
como uma dessas duas condições aqui é verdadeira, então o valor retornado aqui é verdadeiro. Eu posso querer verificar condições que estão relacionadas ao y e também ao x. Por exemplo, eu posso querer verificar se o x é maior que 10 e se o y é menor ou igual a 13. E dá o Ctrl Enter aqui e ele me retornou o true. Eu posso querer verificar também se o y, se o x, aliás, é maior que 10 ou se o y é menor ou igual a 13. E aí, quando eu dou o Ctrl Enter aqui, ele me retorna o true. Isso porque o x é maior que 10 e o y aqui, ele é menor, ele é igual a 13, aliás. Até aqui, nós trabalhamos com objetos que armazenam um único valor, mas nós podemos trabalhar com objetos que armazenam vários valores. E esses objetos são conhecidos como vetores no R. Para criar um vetor, vou criar aqui um vetor V1, vou colocar igual, eu vou colocar a letra C e abrir e fechar parênteses. E aqui eu vou passar os números que eu quero dentro do meu vetor. Então, eu vou colocar aqui 22, 0, menos 7, menos 6 e 12. E dá o Ctrl Enter aqui. Está criado o nosso vetor numérico V1. Eu posso fazer operações com esses vetores. Eu posso, por exemplo, multiplicar esse vetor por um escalar. E aí ele vai me retornar o resultado aqui no canto inferior esquerdo. Eu posso dividir esse vetor por um escalar. Dar o Ctrl Enter aqui, ele me retornou o resultado aqui. Eu posso somar vetor a algum escalar qualquer. Ele me retornou o resultado aqui embaixo. Eu posso, além das operações básicas, fazer o módulo desse vetor utilizando a função ABS. Dar o Ctrl Enter aqui. Eu posso fazer o exponencial desse vetor. Também a raiz quadrada utilizando o comando sqrt. V1, dando o Ctrl Enter. Note que aqui embaixo ele me deu uma mensagem de erro que foi produzido nonce aqui. Esse nonce significa not a number, ou seja, produzir um resultado não numérico. Então deixa nos comentários aí por que isso aconteceu. Quando a gente está trabalhando com vetor, geralmente a gente precisa acessar os elementos desse vetor. Para isso, a gente utiliza uma técnica chamada fatiamento. Estou aqui com essa tabela aberta e aqui embaixo estou mostrando o nosso vetor V1. E aqui em cima eu tenho o índice. O que é isso? O índice é nada mais que a posição que o número ocupa dentro do vetor. Ou seja, 22 ele ocupa a primeira posição, o 0 ocupa a segunda posição, e o menos 7 ocupa a terceira posição, o menos 6 a quarta e o 12 a quinta posição aqui. Utilizando o índice, a gente faz o fatiamento do vetor, ou seja, a gente consegue acessar os elementos do nosso vetor. Então vamos voltar lá para o R. Então imagina que eu queira acessar o primeiro elemento do vetor V1. Então basta eu escrever aqui V1, abrir e fechar colchetes e passar o número 1 dentro do colchetes. E aí eu dou o Ctrl Enter. E aí me aparece o primeiro elemento do vetor V1 aqui no canto inferior esquerdo, que é o 22. Agora eu quero o segundo elemento do vetor V1. Então basta eu passar entre colchetes aqui o número 2. E aí ele vai me aparecer o segundo elemento do vetor V1, que é o 0.
Agora eu quero os três primeiros elementos do vetor V1. Então basta eu colocar 1, 2 pontos e 3. E dar o Ctrl Enter aqui. Agora eu quero ver o vetor V1 sem o primeiro elemento. Então basta eu escrever V1 e entre colchetes aqui eu colocar -1 e dar o Ctrl Enter aqui. E aí vai me aparecer o vetor V1 sem o número 22, que é o primeiro elemento desse vetor. Agora eu quero mostrar os três primeiros elementos do vetor V1. Então basta eu colocar aqui V1 e entre colchetes eu posso colocar um outro vetor. Então eu vou colocar C, abrir e fechar parênteses, 1, 2, 3. Então ele vai me mostrar os três primeiros elementos do vetor V1 aí. Eu posso querer também o valor do último elemento do vetor V1. Então basta eu colocar V1 e entre colchetes aqui eu utilizar a função length. E aí eu coloco V1 dentro dessa função. Essa função ela vai me dar o tamanho do vetor V1, ou seja, ela me dá quantos elementos tem no vetor V1, que no caso é 5. Então o que eu estou fazendo aqui é nada mais que V1 e entre parênteses, entre colchetes aqui eu estou colocando o número 5. Uma outra forma de fatiamento é utilizando os operadores relacionais que a gente viu em blocos anteriores. Então, pode ser que eu queira exibir todos os números de V1 que sejam maiores que 0. Então, basta eu colocar V1, abrir e fechar colchetes, colocar aqui V1 novamente e o símbolo de maior que 0 aqui. E dar o Ctrl Enter. E aí ele me apareceu os números que são maiores que 0. No caso é o 22 e o 12. Eu posso querer também os números menores que 0. Então eu coloco aqui V1 menor e o 0 e dá o Ctrl Enter. Então me apareceu o número -7 e o -6. Eu posso querer exibir os números diferentes de 0, então basta eu colocar aqui V1 e aí eu coloco o ponto de exclamação aqui, o igual e o 0 e dou Ctrl Enter aqui. Então, me apareceu todos os números de V1 que são diferentes de 0 aqui no canto inferior esquerdo. E eu posso querer todos os números que são iguais a 0. Então, eu posso colocar aqui V1 igual a 0 e dar o Ctrl Enter. Além dos operadores relacionais, eu também posso utilizar os operadores lógicos para poder fatiar um vetor. Então, eu posso querer exibir aí os valores de V1 que são maiores que 0 e menores que 15. Então, basta eu colocar entre parênteses aqui, V1 maior que 0 e V1 menor que 15. E dar o Ctrl Enter aqui. Ele me apareceu o número 12 aqui no canto inferior esquerdo. Outra coisa que você pode fazer é alterar os valores do seu vetor V1. Imagine que eu quero alterar o primeiro elemento do meu vetor V1. Então, basta eu colocar V1 e entre colchetes eu colocar o número 1 aqui, para alterar o primeiro elemento e colocar igual a 10. E pronto. E aí ele me alterou o valor de 22 para 10. Se eu escrever V1 aqui e dar o Ctrl Enter, eu vou ver aqui que o 10 agora está na primeira posição aqui no lugar do 22. Eu posso querer alterar também os três primeiros elementos do meu vetor V1. Então, posso colocar aqui 1, 2 pontos, 3 e colocar igual a 0, por exemplo. E dar o Ctrl Enter aqui. E aí, quando eu
escrever V1 e dar o Ctrl Enter novamente, eu vou ver que os 3 primeiros valores do meu vetor V1 são iguais a 0 aqui. Do mesmo modo que eu fiz operações com escalares, eu posso fazer operações com os vetores também. Então, eu vou criar aqui um vetor que eu vou chamar de V2. V2C. E aí o primeiro elemento vai ser o 1, o segundo elemento o 33, o terceiro elemento o menos 1, o quarto elemento o 0 e o quinto elemento o 2. E aí eu vou dar um Ctrl Enter. Está criado aí o nosso vetor V2. Então, eu posso somar o vetor V1 mais esse novo vetor V2 aí que eu criei. E dar o Ctrl Enter aqui no canto inferior esquerdo, me apareceu o resultado da soma desses dois vetores. Obviamente, eu posso fazer todas as operações básicas aí. Eu vou fazer uma divisão, dar o Ctrl Enter, eu posso fazer multiplicação, dentre outras várias operações aí. Sugiro que você pause esse vídeo e teste várias das operações que a gente fez nesse vídeo aí até o presente momento. Para finalizar essa parte de vetores, então, eu vou te mostrar duas funções que vão facilitar muito a sua vida. As duas funções são o rep e o sec. O rep é de repetições. Imagine aí que você queira repetir o número 1 10 vezes. Então, basta escrever a função rep e entre parênteses colocar 1 e 10 aí. E aí ele vai me repetir o número 1 10 vezes, como pode ser visto aqui. Agora, eu quero repetir o número 5 3 vezes. Então, basta eu colocar rep 5 e o número 3. E ele me repetiu aqui o número 5 3 vezes. Do mesmo modo que eu estou repetindo números aqui, eu posso repetir vetores. O que eu quero dizer com isso? Eu posso repetir um vetor aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Vou criar um vetor aqui dentro, 1, 2, 3. E eu quero repetir esse vetor 5 vezes. E dou o Ctrl Enter aqui. E aí me apareceu aqui embaixo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 vezes aqui. Agora imagine que eu queira repetir aqui o número 1 4 vezes, o número 2 5 vezes e o número 3 6 vezes. Então, o que eu posso fazer? Utilizando o rep aqui, eu coloco o vetor que eu quero repetir, que no caso é 1, 2, 3. E aí eu vou colocar um outro vetor aqui e dentro dele eu vou colocar 4, 5, 6. E aí quando eu dou o Ctrl Enter, ele me repete aqui o 1 4 vezes, o 2 5 vezes e o 6 3 vezes. E o 3 6 vezes, aliás. A outra função, então, é o sec. O sec é para criar uma sequência de números. Imagine que eu queira criar uma sequência de 1 a 20. Então, o que eu posso fazer utilizando o sec? Eu posso vir aqui, escrever sec, e entre parênteses aí eu coloco 1 e 20 e 1 aqui. Ou seja, a sequência vai começar em 1, vai terminar no 20 e vai pular de 1 em 1. E aí, quando eu dou o Ctrl Enter aqui, eu vejo a sequência aqui no canto inferior esquerdo. 1, 2, 3, 4, até 20 aqui. Eu posso criar uma sequência pulando de 2 em 2, de 3 em 3. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 1 a 20 pulando de 2 em 2. Então, ela começa aqui em 1, vai para 3, 5, 7, até chegar no 19 aqui. Eu posso querer o inverso, né? Eu posso querer uma sequência que comece em 20 e termina em 1. Então, para fazer isso, eu coloco aqui sec, e aí ela vai começar em 20, vai terminar no 1, e ela vai pular de menos 1 em menos 1. E aí eu dou o Ctrl Enter aqui. E aí a nossa sequência começa no 20 e termina no 1.
Do mesmo modo que trabalhamos com vetores no bloco anterior, podemos trabalhar com matrizes no R. Então, eu vou criar uma matriz 4x4. Primeiro, eu vou criar uma sequência que vai de 1 até 16, pulando de 1 em 1. E aí, eu vou transformar essa sequência em uma matriz. Essa matriz eu vou chamar de A1. E aí, para criar uma matriz, eu vou utilizar o comando matrix. E aí vai ser a matriz do vetor D, que eu criei aqui em cima. E aí ela vai ter 4 linhas e 4 colunas. E aí eu vou dar o Ctrl Enter. E está criado a nossa matriz A1. Para me ver a matriz A1, basta eu digitar A1 aqui e dar o Ctrl Enter. E está aqui no canto inferior esquerdo nossa matriz. Para transpor uma matriz, eu utilizo o T e abro e fecho parênteses e coloco o nome da matriz aqui. No caso é A1 e dou o Ctrl Enter. E aí ele transpôs nossa matriz aqui, ou seja, transformou as linhas em colunas. Já para calcular o determinante, eu utilizo o comando det. Então, det de A1 e dou o Ctrl Enter. E aí, obviamente, o determinante da nossa matriz A1 vai ser 0. Do mesmo modo lá que eu fatiei os vetores, eu posso fatiar as matrizes. Para fatiar uma matriz, é bem parecido com fatiar vetores. Então, eu coloco o nome da matriz, abro e fecho colchetes. Então, o primeiro argumento aqui se refere à linha, e aí eu coloco uma vírgula, e o segundo argumento se refere à coluna da matriz. Então, o que eu estou dizendo aqui para o R fazer? Para ele pegar o elemento da matriz A1, que está na linha 1 e na coluna 1. E aí eu vou dar o Ctrl Enter aqui e ele me apareceu o 1, que é o elemento que está na linha 1 e na coluna 1. Agora suponha que eu queira pegar aí toda a linha 1, toda a linha 1 aí no caso. Então eu coloco A1, abro e fecho colchetes e coloco 1 em vírgula aí e dou Ctrl Enter. E aí ele me retorna aqui todos os elementos da linha 1. Caso eu queira todos os elementos da coluna 1, então eu deixo o primeiro argumento aqui vazio e coloco o número 1 aí no segundo argumento. E aí eu dou Ctrl Enter e ele pega todos os elementos aqui da coluna 1. Caso eu queira os elementos da coluna 2, também é semelhante. Então basta eu colocar o primeiro argumento vazio e vírgula e depois o número 2 aqui. Dá o Ctrl Enter. E ele me mostra ali todos os elementos da coluna 2 da minha matriz A1. Lá nos vetores, a gente utilizou os operadores relacionais para poder fatiar um vetor. Aqui nas matrizes também é semelhante, a gente pode utilizar os operadores relacionais. Aqui eu posso querer, por exemplo, todos os elementos de A1 que são maiores que 4, então basta eu colocar entre colchetes aqui A1 maior que 4 e dar o Ctrl Enter. Eu sugiro que você teste aí no seu R outros operadores relacionais. Nas matrizes em R, eu também posso dar nomes às linhas e colunas. Então, eu vou criar um vetor de nomes para as colunas da matriz A1 e vou criar outro vetor de nome para as linhas da matriz A1. Então, eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito chato. Pronto, então eu criei aí um vetor de nomes para as colunas e linhas da minha matriz A1, e aí eu vou dar o Ctrl Enter aqui, e está criado o nosso vetor de nomes. Lembrando que para criar um vetor de nomes, os nomes têm que estar entre aspas, porque
porque isso daqui é uma string. E aí, para dar esses nomes, atribuir esses nomes à matriz A1, eu vou utilizar o comando callNames para nomear as colunas. Então, callNames A1 é igual cn, e eu dou Ctrl Enter. E aí, para nomear as linhas, eu vou utilizar o comando rowNames. A1 aqui dentro do parênteses e rn. E aí eu dou Ctrl Enter. E aí agora eu vou mostrar a nossa matriz A1 aqui. E está aqui o nome das colunas de C1 a C4, o nome das linhas aqui de R1 até R4. Bom, uma outra forma bem legal aí de criar matriz é utilizando as funções cbind e rbind. Então eu vou criar aqui 3 vetores e utilizando essas duas funções eu vou criar matrizes. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo aí para não ficar muito tenso. Pronto, então eu criei aí 3 vetores. E aí eu vou dar o Ctrl Enter. E está criado aí. Agora eu vou transformar esses 3 vetores em uma matriz. E essa matriz eu vou chamar de M1. E aí eu vou utilizar primeiro o cbind e vou colocar C1, C2 e C3 aqui dentro do parênteses. E dar o Ctrl Enter. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai agrupar esses 3 vetores que eu criei em colunas. Ou seja, a primeira coluna, então, é o C1, a segunda o C2 e a terceira aqui o C3. E, por fim, eu vou criar outra matriz utilizando o rbind. E aí eu vou passar os mesmos vetores, C1, C2 e C3. E dar o Ctrl Enter. Agora eu vou mostrar aqui a nossa matriz. E aqui ele agrupou os vetores, só que em linhas, ou seja, o C1 é a primeira linha, o C2 a segunda e o C3 a terceira. Então, se você curtiu essa aula, já deixa seu like aí e se inscreve no canal. Até a próxima!